Como que surge o movimento? Qual que é essa diferença? Olha, eu costumo dizer que entender a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita fica muito mais fácil para a gente resolver os problemas. Primeiro, a doutrina espírita foi revelada a Allan Kardec codificou. Então, Allan Kardec fazia a pergunta a diversos médiuns em pontos diferentes do mundo, inclusive, e as respostas vinham e ele foi codificando. Ele fazia a mesma pergunta. As respostas que vinham por médiuns diferentes, em diferentes lugares, médiuns que não se conheciam, e aí ele começou a codificar a doutrina. Então, a doutrina espírita é uma revelação dos espíritos superiores, e Allan Kardec teve o trabalho de captar, codificar isso e transformar nos 5 livros e outras obras também, né? Nós temos a Revista Espírita, nós temos obras póstumas, mas eu gosto muito de trabalhar os 5, embora todas elas trazem informações doutrinárias muito interessantes. Mas é fruto de uma revelação, e muitas vezes tem uma reflexão dele ali, tem também a participação de Allan Kardec na redação, mas em cima da revelação dos espíritos. Perfeito. E aí o movimento seria... Olha, então, terminada as 5 obras, Allan Kardec fala que o trabalho dele como codificador já tinha encerrado. Como codificador. Sim. Que agora ele falou, agora eu gostaria de participar, aí ele já está falando de movimento, de um conselho onde eu teria apenas um voto e não teria nenhum privilégio por ter codificado. Allan Kardec foi tão brilhante que ele podia dizer, eu quero participar, mas eu quero ter o direito a veto. Eu codifiquei a doutrina? Não, ele falou, a codificação é uma coisa. Agora, o movimento espírita é outro. E agora é uma outra etapa. Então aí ele dá até alguns parâmetros, né, de direção do movimento espírita, da época, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele fala que a direção não poderia ser tão pequena a ponto de não ser representativo, uma pessoa ficar dirigindo, dando ordens, mas não deveria ser tão grande a ponto de se criar confusão, assembleísmo, né? O cara, para poder fazer abrir uma porta, tem que fazer uma assembleia geral. Então, quer dizer, não deveria cair nenhuma dessas pontas. E ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele fala o espiritismo, mas eu entendo como um movimento espírita, ele começa com o chefe, começava, né, nas garagens, começa num indivíduo, começou nele praticamente a codificação, né? Mas caminharia para o chefe coletivo. Olha que interessante. Então ele não trabalha com essa ideia de um chefe único, uma pessoa só interpretando e ditando as regras. É um grupo, chefe coletivo. A gente diria uma liderança coletiva. Então Kardec dá pontos assim, que ele é bem democrático nesse aspecto de movimento espírita. Isso tanto para a organização da casa, quanto para os membros de uma região, que já para a somatória das casas, esse mesmo aspecto? Eu entendo que sim, porque se a gente vai querer colocar as coisas na mão de uma pessoa só, ela às vezes complica, porque vamos supor que o presidente da casa entre num processo de obsessão, o que não é impossível. Todos nós estamos sujeitos. Se você trabalhar em grupo, os demais não vão permitir que ele faça loucura. Vão entrar no tratamento, no apoio, e não vão permitir que ele faça bobagem com a instituição. Isso, estou falando de um centro espírita. O movimento espírita é a mesma coisa. Nós não queremos vaticanizar o movimento espírita, não podemos vaticanizar. Tem um papa, ou um papa espírita. Já tentaram fazer isso com o Chico Xavier. O papa espírita falou, não, me tira dessa. Eu sou um escritor, sou um médium. Mas as pessoas, como vêm de outras religiões, muitos vêm da Igreja Católica ou de outras religiões, ou nós mesmos já fomos católicos em outras vidas, às vezes a gente traz isso no nosso inconsciente e muitas vezes reflete isso
A gente quer refletir isso na casa, porque nós vivenciamos isso, ou nesta encarnação ou na anterior. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.